Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal para a gente falar de Santos Futebol Clube. Santos que não joga neste final de semana, apenas da segunda-feira contra o Flamengo no Maracanã pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, já temos algumas pistas aí de como o técnico Carille pensa nesse time do Santos para enfrentar o Flamengo na segunda-feira. E bom lembrar também que o Santos pode entrar para esse confronto contra os cariocas sem nenhum risco de rebaixamento, apenas brigando ainda por uma vaga na Sul-Americana ou, quem sabe, uma vaga na pré-Libertadores, um pouco mais complicada, mas que matematicamente ainda é possível. Mas antes disso, eu quero dar aquele recado para você baixar o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo para celular, para você ficar por dentro não só do que está acontecendo com o Santos, mas no mundo do futebol, principalmente agora, época, né, de especulações, de contratações, quem vem, quem sai, Carille vai ficar, Carille não vai ficar, para você não perder nada. É muito simples, só baixar o aplicativo, o primeiro link aqui da descrição, e você baixando a OneFootball, você também ajuda o canal, porque eles são parceiros aqui da gente, tá bom? E vou deixar aqui também o QR Code, caso vocês queiram baixar por aqui. Bom, antes da gente falar sobre esse time do Santos contra o Flamengo, né, principalmente o Carille disse isso em coletiva, quem tá voltando, quem é desfalque, quero dar um recado para a galera que tá pretendendo ir ao jogo contra o Cuiabá na próxima quinta-feira, né, o jogo de fechamento aí do Santos no Campeonato Brasileiro, jogo que pode ser importantíssimo pelas pretensões do Santos, visando Sul-Americana e visando, como eu disse, né, uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Então, vamos fazer a nossa parte. Quem tiver condições, vá à Vila Belmiro, vamos esgotar os ingressos para a gente apoiar o Santos. E só falando aqui as informações de venda de ingressos, que já começaram nesse sábado, para donos de cadeiras, camarotes e sócio Black. Aí, no domingo, a venda começa a partir do meio-dia para sócio Gold. Na segunda-feira, ao meio-dia também, para quem é Silver. E não sócio, caso sobre os ingressos, a partir de terça-feira também ao meio-dia. Vamos aos preços aqui, né? Então, inteira, R$ 40. Meia e Silver pagam 20. Gold paga R$ 10 e Black, né, só precisa dizer que quer ir até o jogo, tá? Não paga nada, absolutamente nada. Então aí as informações de ingresso. Vamos então começar a projetar esse Santos que enfrenta o Flamengo. Mas antes da gente comentar a provável escalação, deixo com vocês o próprio Carille falando quem deve voltar para esse jogo contra o Flamengo e quem vai ficar de fora. Confere aí e na volta a gente fala o provável time que vai pegar a equipe rubro-negra na segunda-feira. Confere aí. Pergunta mais pontual mesmo. Sei que ainda tem mais 2 dias de treino, mas você já tem uma ideia da escalação que vai a campo contra o Flamengo? E se você vai poder contar com o Marinho e com o Tardelli? Muito obrigado. Bruno, é o Bruno de ontem, né? Bruno, Tardelli tá fora, Marinho volta e Felipe Jonathan ainda, vamos esperar até amanhã se ele vai para campo ou até domingo, é um cara que vem jogando, então a parte física não nos preocupa. Vamos ver como é que está essa dor aí que ele está sentindo no pubis. Existe mesmo uma inflamação, graças a Deus não rompeu nada, não tem uma lesão, mas existe uma inflamação. Se a gente conseguir, se os médicos do clube, da fisioterapia, conseguir diminuir essa inflamação, eu vou ter o Felipe também, mas é certo que o Tardelli está fora e o Marinho está no jogo. Bom, e como vocês perceberam, quem está de volta, né, o principal nome desse time que vai enfrentar o Flamengo é o atacante Marinho, que aparentemente já está recuperado do desconforto que deixou ele fora no último jogo do Santos, onde o Santos também conseguiu um resultado até que importante, né? Visando que foi uma partida fora de casa contra o Inter, conseguiu uma pontuação, poderia inclusive até ter vencido se não tivesse perdido algumas oportunidades, mas Marinho deve ser titular contra o Flamengo. A questão de Ângelo e Pirani, eles treinaram, né, nos últimos treinamentos entre os reservas. O Felipe Jonathan, como o próprio Carille disse, ainda é dúvida por conta, né, de um incômodo que ele está sentindo no pubis, né, uma inflamação no pubis, então pode ser preservado para esse jogo contra o Flamengo. E Léo Batistão
deve ficar à disposição contra o Flamengo também. Ele que teve uma lesão na panturrilha, né? O último jogo do Batistão foi naquela derrota para o Atlético Mineiro no Mineirão, e de lá para cá ele foi um desfalque. Tinha até uma possibilidade dele nem voltar ainda a tempo nesse Campeonato Brasileiro, mas deve ficar pelo menos à disposição entre os reservas. E bom, vamos então falar sobre, né, a possibilidade de escalação do time do Santos, que é essa aqui. Obviamente que teremos o nosso pré-jogo, né, principalmente com os relacionados, quando o Santos divulgar, aí a gente traz todas as informações. Mas os últimos treinamentos, o Santos acabou treinando com João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza, Madison, Camacho, Zanocelo, Marcos Guilherme, na vaga do Pirani, pelo menos nos últimos treinamentos foi assim que o Carille testou, e Lucas Braga, Marinho e Marcos Leonardo. Vale ressaltar que essa dupla Marinho e Marcos Leonardo vão atuar juntos pela primeira vez nessa temporada, tá? Eles não atuaram juntos ainda, começando ali entre os titulares. Então, uma dupla nova aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. A gente trouxe até essa discussão em outros vídeos, até mesmo nas lives, se você é favorável nessa mudança mesmo, né? Principalmente com a volta do Marinho. Você deixaria o Ângelo na reserva, visto que nas últimas partidas o Ângelo vem atuando como titular, né, principalmente na ausência do Marinho, ou até mesmo entrando no segundo tempo, vem demonstrando bastante vontade, melhorando em alguns aspectos também, ou tem que deixar o Marinho, porque é um jogador mais experiente, o Santos, caso vença, o Flamengo fica numa situação na tabela interessante, né, até compartilhar aqui com vocês, olha, a tabela de classificação. Hoje o Santos caiu uma posição, né, para 12º, porque o Atlético Goianiense acabou vencendo e aí passou o Santos. Só que observem a questão da tabela de classificação. Olha como é importante, pelo menos, o Santos conseguir pontuar diante do Flamengo. Flamengo que, inclusive, pode poupar alguns jogadores titulares, né? Até, quem sabe, jogar 100% com os reservas ou com um time misto. Por quê? O Santos tem 46 pontos, 36 jogos e 11 vitórias. Por que 11 vitórias? Porque vitória pode ser um critério de desempate importante nessas duas últimas rodadas do Brasileiro. Aí teremos a partida do Internacional que joga, Atlético Goianiense que também joga, Ceará, América, e o Santos, né, ganhando mais 3 pontos, pode chegar a pelo menos a 10ª colocação. E lembra que eu falei para vocês da importância de também subir posições no Brasileiro por conta da premiação? Em 10º lugar, o Santos consegue, por exemplo, 18 milhões. 11º, 15 milhões. 12º, 14 milhões. Então, é importante o Santos também se atentar a isso. Só para a gente olhar aqui no G8, né, para quem está fazendo as contas aí para uma possível ida à Libertadores, o América Mineiro, olha quem o América enfrenta na próxima rodada, né? Domingo. Pega o Ceará, que também é uma equipe que o Santos, né, tem que ficar de olho aí, porque está próximo da gente na tabela de classificação. O Ceará hoje está em nono. Ceará hoje está em nono. E aí, o Santos também, deixa eu colocar aqui novamente, Atlético Goianiense, olha quem o Atlético Goianiense vai enfrentar, o Internacional. Então, em termos de tabela do Brasileiro, pode ser uma rodada extremamente interessante para o Santos, principalmente, né, se der empate aí. Vocês sabem que eu sou a rainha dos empates, sempre torço para empate, mas caso esses times consigam pontuar minimamente, fica interessante para a gente, né? Porque o América acaba pegando o Ceará e o Inter acaba pegando o Atlético Goianiense. Se o Santos vencer o Flamengo, consegue aí dar uma subida boa na tabela e aumentar as suas possibilidades, tanto de Sul-Americana como também de Libertadores. Eu sempre falo para vocês de uma forma bem honesta, né? Eu acho que para o Santos seria mais interessante pela questão financeira, por essa reconstrução que a gente espera do Santos a partir de 2022, uma ida na Sul-Americana que tenha mais possibilidades. O que eu falo de possibilidades? Que você pode ser um protagonista numa Sul-Americana e não com um coadjuvante na Libertadores, né? Sendo bem realista, bem pé no chão, mesmo que o Santos se reforce, a gente sabe que tem times que vão para a Libertadores, só falando de Brasil, tá? Então, nem abrindo para outros países. Mas falando de Brasil,
um Atlético Mineiro que provavelmente vem aí com mais reforços de peso para tentar uma Libertadores, agora que conquistou o Brasileiro, o próprio Flamengo, que eu imagino que não vai engolir facilmente esse vice-campeonato, o próprio Palmeiras, né, que pode se tornar o maior campeão da Libertadores caso vença novamente, o próprio Corinthians, que está conseguindo montar um time interessante, pelo menos montou, né, nesse ano. Questões de se vai ter dinheiro depois para manter isso ou não, não sei. Mas no papel está fazendo contratações interessantes, que podem, né, dar resultado a partir do ano que vem. E o Santos, a gente sabe que a postura dessa gestão é uma postura um pouco mais pé no chão, né, um pouco mais ali com a mão no freio de mão, né, para que a gente consiga passar por isso sem danos financeiros maiores. Então, talvez uma Sul-Americana seja mais interessante para o Santos. Quem sabe também consegue um título. Título é sempre muito bem-vindo. A premiação da Sul-Americana também é interessante. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos com calma. Vamos com calma. Mas eu quero saber da opinião de vocês, principalmente em relação a esse retorno do Marinho. Colocaria o Marinho como titular, mantém o Ângelo, ou o Marinho só para segundo tempo? O que vocês pensam dessa possível escalação do time do Santos? Só colocando novamente aqui na tela, essa é a provável escalação. Repito, depois teremos aqui o nosso pré-jogo, né, com os relacionados, com a equipe mais certinha, né, de quem enfrenta o Flamengo. Quem sabe também com informações de como o Flamengo vai a campo. Enfim, continue aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, se inscreva, deixa o like e também baixa aqui o aplicativo da OneFootball, primeiro link da descrição para você não perder nenhuma informação do Santos, porque tem tempo real dos jogos, tá? Então, caso você não consiga acompanhar os jogos do Santos ou qualquer outra partida, tem tempo real para você ficar bem informado, tá bom? Um grande abraço para vocês